Olá, está começando mais um episódio do Pod Fantasma. Este que é o sexto episódio da sétima temporada. E para falar sobre um assunto que é mega importante, porque nós vamos falar sobre a interconectividade, a ansiedade, a comparação nas redes sociais. Como é que está a saúde mental nessa era? E para falar sobre esse assunto, eu não estou sozinha. Eu estou com grandes especialistas da FAMETO, este que é o primeiro professor, coordenador do curso de Psicologia da FAMETO, professor Wenderson. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui. Ele que é especialista em educação superior e MBA em gestão de pessoas. Também está comigo o professor Clorijava Santiago. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, obrigado. Ele que é psicólogo, mestre em ensino de ciências, terapeuta familiar e professor universitário. Também está conosco o estudante do sexto período de psicologia, Caio Lousada. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Satisfação pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E para começar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui uma pesquisa que é muito válida, professores, porque a nossa equipe fez uma pesquisa baseada no Instituto de Brasileiro de Pesquisa, que era o IBGE. Ele diz o seguinte, que o Brasil tem cerca de 12 milhões de adolescentes entre 13 e 17 anos. E, inclusive, para falar, ele traz uns dados que acendem um alerta importante. Foram ouvidos 118 mil estudantes em 2004, em 2024. E 30% deles afirmam que se sentem tristes, sempre ou na maioria das vezes. E isso também mostra que no cenário ainda está mais delicado entre as meninas. Um terço relata ter sofrido humilhação. Uma em cada 4 já foi vítima de assédio, inclusive nas redes sociais, principalmente. Professor Wemerson, eu queria que o senhor falasse para a gente como é que está esse cenário da saúde mental, especialmente em uma era de hiperconectividade, em que esse levantamento aponta e o alarme principalmente entre os jovens. Esse é um dado alarmante, é preocupante, né? Nós estamos dentro de uma universidade e na nossa rotina isso acontece demais, né? Vocês trouxeram dados aí de 2024, desses 30%, e eu trouxe dados da Associação Paulista de Medicina, que desses números também, nós temos aí entre 35% dentre todos os estudantes universitários. O país, sendo ele de faculdades privadas ou públicas, já desenvolve burnout com antecedência, né? Sendo que o burnout, ele é um resto, né? Um resquício aí da questão do trabalho, ok? Mas a gente está percebendo que esse cenário está trazendo para antes essa questão do burnout para os nossos estudantes. Isso é extremamente preocupante porque hoje nós, enquanto instituição de ensino superior, estamos treinando futuros profissionais que já entrarão no mercado de trabalho já com essa dependência, né? Então, quando você cita as meninas, nós temos as respostas da nossa rotina, de fato. As meninas apresentam maior incidência nessa questão da dependência. Nós temos isso na clínica de psicologia, números que apresentam. E hoje também nós temos o NAPAIF dentro da instituição, onde o maior índice de 80% é de meninas que estão sendo atendidas pela professora Rosemira no NAPAIF. Então, o cenário é preocupante, enquanto instituição de ensino superior visando seus futuros alunos que serão profissionais. E, consequentemente, a hiperconectividade, o Wilde fala, é sobre que está vindo da internet para essa evolução. E justamente falando sobre esses dados, já que ele está ligado especificamente à internet, ela pode ser um dos fatores a estar desenvolvendo essa... Sim, a hiperconectividade já traz a questão da dependência, né? Hoje há uma pesquisa que fala de uma nova síndrome, entre aspas, que estão denominando missing of out, que é o medo de não ser visto. Então, as meninas, principalmente, pela questão da beleza, rede social, novelas, filmes, cabelos, roupas, toda essa situação social, ela traz essa dependência. Então, assim, é uma questão de saúde pública. Eu vejo como psicólogo, verifico isso como uma questão de saúde pública e a gente precisa começar a pensar em caminhos que possamos delimitar determinadas situações para o uso da internet. Eu acredito que uma coisa que influencia muito essa questão que está conectado é
dessa dependência maior e desses sintomas que se assemelham a um burnout é justamente essa questão de que o nosso cérebro ele tem uma capacidade pré-estabelecida de ter esses estímulos. Quando você sobrecarrega ele com tantas essas questões de redes sociais, de Instagram, de Twitter, Facebook, o cérebro ele fica sobrecarregado porque ele não foi feito para comportar tanta informação. Então, o gasto mental que um aluno teria lendo um artigo, lendo um livro, estudando por 2, 3 horas, já é um gasto excessivo, vai ser agravado com milhares de postagens, de vídeos, de áudios, de visualizações daquele jovem que não consumindo. E aquilo, além de não ser produtivo, sobrecarrega o cérebro, ocasionando com que esses adolescentes, esses jovens estudantes, fiquem cansados e sem motivos, fiquem apáticos, sobrecarregados, porque é muito estímulo. E são consumidos em poucos momentos, em poucos minutos, em poucas horas. Então, se ele passa um dia assim, daqui a pouco ele passa 2, 3, uma semana. E aí, como é que fica o sistema cognitivo, o cérebro desse estudante? Fica sobrecarregado. É importante, é importante. Ambiente familiar. Isso, porque assim, é a questão do controle. Quando a gente fala do ambiente familiar, a gente pode falar a questão do controle. Ah, mas deixa que ele pode controlar o tempo dele. Ele não tem essa questão do controle definida cognitivamente. Por quê? Porque a área do cérebro está em desenvolvimento. Então, durante a fase de criança e adolescência, até chegar na fase de amadurecimento, que é a fase adulta, ele vai passar por vários treinamentos, ou capacidades, ou habilidades, que a gente chama de funções executivas, né? Então, ele vai treinar essas habilidades. E aí ele não tem o controle dos impulsos, por exemplo. Ele não tem como ele mesmo ser o autor do seu controle. Então, os pais têm que entrar com essa situação. Aí entra uma outra situação que não dá para você chegar e dizer assim, você vai ficar uma semana sem o celular, né? Mas depois ele vai voltar a usar. E aí fica uma coisa meio que, né, trocar uma coisa por outra, mas que não dá tanto resultado assim. Mas se for para ver uma certa mudança que seja mais gradativo, né? Ou então trocar o tempo do celular por um tempo de uma outra atividade. Senão ele vai ficar ocioso ali e vai acabar voltando para a mesma prática. Então, os pais eles têm essa função importante. Não pode chegar direto e tentar fazer, por quê? Porque é um sujeito que está em desenvolvimento. Até a forma de você falar e atuar tem que ser uma forma bem organizada, para que ele possa ir entendendo aos poucos isso. Exatamente. Tem um hábito comportamental que é muito preocupante, que cada vez mais cedo as crianças estão tendo, com a autorização dos pais, acesso a redes sociais, a celulares. Existem estudos científicos que comprovam que é errado fornecer esse tipo de aparelho, de estímulo, com menos de 10, 11 anos. E o que a gente vê são os pais que estão sobrecarregados já com seus vários ofícios, da rotina, e entregando o celular para as crianças como uma forma de não se preocupar, uma forma de deixar ela entretida. E os impactos que isso ocasiona no desenvolvimento cognitivo, na capacidade da criança interagir socialmente, são muito gratos. Tem esse desafio aí. E é interessante também que o Calil está pontuando a respeito dessa relação com os pais. Por exemplo, assim, quando você está usando o celular, o adolescente, é dopamina, né? Aquela sensação de bem-estar. E aí acaba vicia. Né? Então é um sistema de recompensa. E aí essa situação dos pais fica um pouco mais, porque os pais chegam sempre perguntando o que eu faço para o meu filho deixar o celular e tal. Até entrar nesse mérito, professor, porque assim, quais são os comportamentos visíveis que a gente observa nesse adolescente? Né? Qual é o tipo de comportamento que o pai pode identificar ali para ver, olha, alguma coisa está na hora de parar, está na hora de controlar? Então, o adolescente, ele está ali naquele momento, ele está ligado diretamente. Então, ele passa praticamente 24 horas ligado no celular. E aí, tira ele de outras atividades que poderiam fazer, né? E aí o pai tem que intervir nessa hora, o pai, mãe, intervir para que ele possa fazer uma atividade, ou então negociar com ele.
A escola fica de lado, a alimentação fica de lado, né? A limpeza corporal fica de lado, então todas as atividades da rotina elas vão sendo colocadas em segundo plano, né? Justamente por esse estilo de dopamina, essa necessidade de que as telas estão trazendo mais prazeres do que as questões particulares da sua rotina. Isso. E aí, Aí, pode falar. pode Porque terminar. pode dependendo da estrutura do adolescente, se ele tiver uma predisposição para ansiedade, vai desenvolver. Vai desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada, pode desencadear para um pânico e vários outros tipos de transtorno aí desses do neurodesenvolvimento que ele vai estar sujeito se tiver uma probabilidade muito grande para isso. E aí é outro problemão. E a gente sabe que essa crise de saúde mental, ela não só ocorre entre os adolescentes, mas até mesmo dos jovens, né? Acima dos 18 anos ali, especialmente os universitários que estão ali no âmbito acadêmico. Professor Wenderson, eu queria que o senhor falasse qual é o papel das instituições de ensino diante dessa crise de saúde mental, quando se trata da hiperconectividade, ansiedade, vício entre os jovens. O papel da instituição, às vezes, dentro de sala de aula, o aluno nem entende. A gente está tão estimulado a utilizar as telas, mas, em contrapartida, nós temos aí as outras atividades que nós somos orientados nas nossas reuniões, enfim. A fazer uso de leitura, por exemplo, né, é um hábito que nós estamos tentando retornar para a sala de aula e já está havendo ali Um certo equilíbrio. porque quando o aluno é agora estimulado à leitura, ele já reclama, porque ele já está acostumado à leitura no celular, ele já está tão acostumado à tela, a tudo tão resumido, que quando eu oriento ele a ler um capítulo de um livro que tenha 70 páginas, ele já reclama porque ele está acostumado a ler um resumo, um podcast muito resumido, ou um texto da internet que está 2 páginas. Ou então ele vai no Maiá e manda resumir. Nosso papel aí dentro Pra da sala de facilitar, aula, né? o nosso papel dentro da sala de aula entra para as metodologias ativas, várias que nós utilizamos dentro da sala de aula, principalmente as que incluam as leituras. Os alunos que são orientados pelo NAPAES, dentro do PEI que eles recebem, né, que é o plano de ensino individual, nós já temos essa questão da orientação de não deixar o aluno em muito tempo do celular, mesmo que sejam adultos, né, mas ele já tem ali o TOD, TEA, todas as patologias possíveis que ele tenha. A Rosenira, que é a coordenadora do NAPAEF, já coloca lá no PEI a orientação para a família. Tá? E também vai essa orientação para os professores na sala de aula. Então, assim, é muito importante que nós tenhamos esse tipo de suporte aqui dentro da instituição, principalmente, porque, como eu já falei, nós temos diariamente alunos procurando cada vez mais os nossos serviços e cada vez mais procurando a clínica. Aí eu gostaria de salientar, inclusive, que na próxima semana, já gostaria de deixar aqui claro e divulgar que na próxima semana, inclusive, a favor desse conceito, né, desse quadro, nós estamos lançando aí o projeto que nós vamos dar suporte para os alunos que durante a noite estavam sem suporte. De manhã nós temos a clínica, de manhã nós temos o NAPAEF, mas à noite os alunos estão sem suporte. Nós criamos um projeto Porto Seguro, onde nós vamos dar esse acolhimento, né, psicológico, esse suporte emocional dos alunos que passam o dia todo trabalhando e precisam desse suporte, ou ele vai acontecer lá na unidade 1 e também aqui na unidade 1 lá na unidade C. Porque a ideia é o quê? Eles já vivem num mundo completamente acelerado, né? Essa vivência midiática é uma vivência acelerada. E aí tem todos os outros movimentos, tem trabalho, tem faculdade e tal, então fica assim uma coisa muito... E aí, quando chega na faculdade, querem uma coisa assim rápida, né? Bem prática e rápida, e aí não dá. Às vezes você tem que fazer uma leitura para poder... Mais o nosso curso, o curso exige bastante leitura. Para você ser um bom profissional, você tem que ler bastante, né? E aí vai para uma IA, pega um resumo, tal, aquela coisa acelerada. Então a gente está tentando, desse contexto universitário, dar uma possibilidade maior também de alívio emocional, quando ele vem, que ele vem do trabalho, vem sobrecarregado, não quer ler, não quer, só pensa em ir embora, professor, que horas termina e tal. Já está cansado. Já estou cansado e tal, e a gente proporcionar para ele um ambiente onde ele possa, né, recuperar um pouco essa força, né, para poder seguir. E essa dependência do digital, ela é algo alarmante, porque eu vejo cada vez mais se tornando popular. Por exemplo, quando você diz resumo,
através da plataforma digital, você está vendo o assunto sobre uma forma superficial. Você não está se aprofundando naquele assunto de fato. Indo atrás de livro, de inúmeras fontes. Então, isso impacta até na formação profissional da pessoa. E são pequenos atos que a gente vê se disseminando cada vez mais. Por exemplo, pessoas que mandam um áudio no WhatsApp e aceleram. Aceleram o áudio 2, 3 vezes e aí fica... E para algumas pessoas isso já tem um caráter de normalidade. E esse é o principal problema, é quando práticas que são patológicas e erradas começam a se tornar normal dentro de uma sociedade. Aí a gente vê que não é mais um problema de um indivíduo, é de um grupo. Torna-se até um paradigma, porque a sociedade caminhou tanto, caminhou, puxou as tecnologias e tal, e nós chegamos num ponto preocupante que agora nós temos que dar um time e retroceder um pouco, né? Sair um pouco das redes que é manter Aprender ali a filtrar as pontualas, né? É até importante isso, professor, porque até nós, professores, estamos dentro de sala de aula e nós vemos muitos materiais que chegam até nós, por meio dos estudantes, realmente resumidos, muito ali superficiais, né? Nada profundo. E eu queria justamente... A gente falou sobre problemáticas, mas como fazer, como a educação pode melhorar, pelo menos mudar essa relação, né? Tornar essa relação da tecnologia com o estudo de uma forma mais saudável. Porque eu acredito que a tecnologia ela não deve ser um inimigo, né? Não. Mas sim uma aliada. Não. Aí deve ser. Você tem programas bons que o adolescente ele pode assistir, que são especiais para aquela faixa etária. Então, aí, né? A questão do trabalhar essa situação, por exemplo, os pais, né? O controle parental, né? De pai, você pode usar, mas você agora vai estudar, você vai ter um horário de entretenimento lá no teu celular, mas no controle, entendeu? Disciplina também, né? Entendeu? Então, por quê? Porque fica uma coisa exacerbada. Essa questão que o Cloro já cita dos pais é o perfil mais ensino médio, né? Dentro do contexto universitário é um autocontrole de fato, tá? A pessoa tem que fazer um autocontrole, planejar o dia dele, ele tem que ter o horário da leitura, o horário do estudo, ele tem que ter o horário onde ele ali se diverte com a rede social. O problema é que o relaxamento hoje do adulto, ele tá no final do dia em pegar o celular e ficar passando tela, e as horas vão passando. Então é nesse momento que ele tem de se autopoliciar. Deu certo horário, opa, esse horário já é o meu horário time, eu preciso parar e desligar. É difícil. É difícil. Bastante Essa situação é Como a difícil. gente fala, é uma rotina. Todo dia eu preciso instituir aquele horário eu vou parar e tal. E também tem a questão do horário de acomodar, né? Quando a gente acorda, vocês já devem passar por isso. A primeira coisa que a gente faz é passar a mão no celular e já começar aqui. A gente não deve mais fazer isso. É levantar primeiro, olhar para o celular, segurar a ansiedade, escovar o dente, tomar banho e tal. No caminho ali da tua faculdade, do teu trabalho, da tua rotina, aí você pega o celular e você começa a planejar. Atualmente tem que entender que você tem momentos na tua rotina. E que existem prioridades. Justamente. E a minha prioridade naquele horário do acordar, do despertar, é cuidar da minha saúde, da minha higiene bucal, da minha higiene corporal, me arrumar e sair. Porque se você perceber, principalmente entre os adolescentes, a gente recebe adolescentes na escola, na faculdade, que levantou, pegou o celular, colocou uma camisa e saiu. A gente olha e percebe, né? Nossa, ele não se arrumou. Então, esse planejamento diário é bastante importante. É difícil, né? Mas a gente tem que abandonar esse celular durante um mínimo de 3 a 4 horas por dia, segundo a Associação Paulista de Medicina, que foi que estava fazendo essa pesquisa aí do Mission of Out, que eu estava lendo, para que a gente possa cada vez mais aumentar de 30 em 30 minutos esse desapego do celular. E, Luciano, olha só, interessante quando você fala da questão dos pais, né? Dessa velocidade, né? Em que os pais eles vão à terapia para ver essa situação com os filhos e aí já querem uma solução rápida, um fast food, né? Tá, me diz lá o que eu devo fazer e tal. E aí a gente vai ver o quê? É processo. Essa sequência que o Enzo está falando é que o nosso cérebro ele só aprende por repetição.
Então eu tenho que estar repetindo o movimento, repetindo, até que haja uma reeducação para aquela situação. E aí, como é que vai estar repetindo, 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 se eu estou num movimento acelerado? Eu quero assim, diz aí só qual é o problema do meu filho, que eu já vou levar e vou voltar e já vai estar tudo resolvido. Não, não é assim. E aí tem que ter uma reeducação, voltar, né, como o Anderson está falando, voltar, repetir, 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 para criar um ambiente ou um novo comportamento, vai ter que ter repetições. Isso é o desafio. Eu acho que o pontapé inicial para isso é uma mudança de perspectiva. É entender que tem que haver o equilíbrio. Que não pode também demonizar a tecnologia por falar, não vou mais utilizar. Não, é compreender que você não pode ficar como indivíduo dependente da tecnologia. Ela é um complemento para a sua vida. Seja no ambiente social, familiar, universitário, do trabalho, ela é um complemento e não um substituto de você como ser humano. E já que a gente está falando sobre ela como uma aliada, mas também é importante a gente falar também sobre a disciplina, no controle ali, né, da utilização da tecnologia, mas como realmente fazer essa autorreflexão, né, sobre isso, porque os adolescentes, eles não têm um controle por parte dos responsáveis. O jovem universitário, né, aquele que mora sozinho, aquele que talvez não mora mais já com os pais, estão em cidades diferentes, qual é o momento de identificar que eu estou com uma ansiedade, eu estou com uma depressão, com um humor ali mais baixo, com um certo vício, porque querendo ou não, é como o senhor havia dito, né? No fim do dia, às vezes a gente vê como uma forma de descanso, mexendo nas redes sociais, mas quando a gente já viu, a gente já sobrecarregou o nosso cérebro de tantas informações. Qual é o momento, professor, que essa pessoa deve fazer uma autorreflexão e falar, eu preciso procurar ajuda? Eu acho que o momento ideal é quando você, de fato, começa a perceber que o teu dia fica... Eu vou usar o palavreado dos alunos, que fica embaralhado. Quando o teu dia começa a não dar certo com o teu microplanejamento, é porque, de fato, tá na hora de parar. Tuas notas estão baixas, a tua rotina não está conseguindo seguir, aí vem a responsabilização externa, né? A culpa é você tá aqui, do professor, é da faculdade, é da minha mãe, do meu pai. Quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento, é que de fato a gente precisa parar, tá? Parar e dizer onde que eu tô errando, né? Então, o fim do dia é um bom momento para fazer reflexão, ou então esse despertar. Despertar é um ótimo momento, tua mente está fresca, então senta, pensa. Planeja o teu dia, foca naquele planejamento. Eu vou acordar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou mexer no celular somente esse horário. Como eu falei, é um pouco difícil, mas tem que seguir. Mas tu começa a perceber que a falta da higiene corporal está prejudicada. A insônia. A insônia. Eu passo o dia todo com sono, passo o dia todo com preguiça. Começa a perceber que foram dadas repassadas algumas informações. Que, eu perdi, eu tô perdido, eu não vi e tal. Isso já é ali um time para você parar e dizer, opa, eu tô precisando dar um tempinho e focar nas outras situações porque eu tô só. Se esbarra na questão do transtorno, né? Aquela situação virou um transtorno de tal forma que eu não consigo mais contornar. Às vezes a pessoa ela ainda consegue perceber isso, às vezes precisa um outro para poder sinalizar. Tem que parar, porque senão vai burnout aí, né? Ou então qualquer tipo de transtorno de ansiedade pode se manifestar. Eu acho que um sintoma bem claro sobre essa situação é quando uma pessoa nota que tudo aquilo que antes dava prazer para ela, algum hobby ou algo que ela se dedicava de forma bastante variada, a dinâmica familiar, a dinâmica com os amigos, ela já passa a não ter energia para aquilo. Para aquilo que antes dava prazer a ela, ela nota que ela não tem mais energia. E ela diz estar cansada e diz estar exausta, mas está lá com o celular. Então tem um paradoxo aí. Então, se você está cansado para aquilo que te dava prazer, mas não está cansado o suficiente para parar de ficar vendo Instagram, de ficar vendo posts desnecessários, então é aquele momento que você para, faz alguma auto-reflexão, importa que tem alguma coisa errada no seu comportamento. Eu acho que algo que fecha muito essa resposta que você perguntou aí, eu acho que a gente poderia utilizar a palavra exaurimento.
A pessoa percebe que ela está isolada de tudo, é o momento dela começar a parar e organizar. Até mesmo a interação social. Isso. Aí fala algo aí. Consideração. Esse isolamento é algo deveras perigoso, porque pode gerar uma crise depressiva, por exemplo, e é complicado, né? A rede social, ela também mantém cativo o sujeito, né? Por causa daquelas... Às vezes ela substitui o papel dos pais, porque pelo envolvimento faz com que o adolescente ele transfira aquela função da paternidade para a própria... Juntando todo o pensamento aqui, desde o início do Khalil, do Claude Jarver, e falando aqui dentro do processo da psicologia, isso é um reforço. Né? O processo de ansiedade ele é um reforço onde você reforça, mas aí você vai se isolando. Né? A psicologia fala sobre o reforço positivo e o reforço negativo, falando para os acadêmicos que estão aí assistindo entenderem melhor. Então você reforça. Atualmente se acostuma somente com aquilo. Mas intrinsecamente, lá no fundinho, assim, ela sente falta das outras questões. Então ela vai começar, falando palavreado de bugar. Aí é quando vem um pico da ansiedade, e com a ansiedade vem a ladeira da depressão. A ansiedade, ela é um pico onde você chega no seu limiar ali de estímulo, atualmente não consegue mais associar nada além daquele estímulo, daquele reforço que você teve, e aí você decai. Aí você não consegue mais associar o que é o certo, o que é o bom. Ela é inimiga da aprendizagem, inimiga número 1. O sujeito ansioso, ele não consegue Até aprender. porque quando o indivíduo ele chega nesse nível, a gratificação da rede social é uma gratificação bem fácil. Quando tem o processo da ansiedade, por exemplo, tira o celular dele por 15, meia hora, e aí ele fica naquele querer ceder um impulso de dar uma olhada nas notificações. E aí quando você vê a notificação, é uma gratificação que vem fácil, que é uma informação, às vezes desnecessária, mas é aquela coisa, eu quero estar dentro do que está sendo conversado aqui. Eu quero saber o que o outro indivíduo ou um outro coleguinha comentou aqui, o que ele postou aqui. Eu quero estar dentro daquele meio. E aquilo nem sempre agrega para você como pessoa, mas é uma gratificação que vem fácil. O assunto está muito bom. Na verdade, a gente deveria continuar falando sobre isso. A gente já não fez muito tempo. Isso. Mas acho que é importante para quem está em casa saber quais são as práticas simples que elas podem adotar no dia a dia para, pelo menos, amenizar ou até se ver longe dessa ansiedade, né? Especialmente gerada pelas redes sociais, aquela comparação, aquela diminuição do humor que a gente fala, né? Justamente a depressão. Que tipo de práticas, professores, a gente pode adotar no dia a dia que podem melhorar? Olha, eu vou levar para a situação da família, né? Com relação aos pais, né? Em dividir as atividades e dar a opção de atividades, quando tira esse adolescente da rede social, dá a opção de outras atividades para que ele possa desenvolver. Isso é um trabalho bem terapêutico, é um processo aí. Acho que falando de uma questão mais pessoal, né, resumidamente, como eu falei anteriormente, eu acho que é despertar bem. Eu creio muito nisso, porque utilizo isso com meus pacientes. Então, você precisa acordar, você precisa tomar um banho para despertar bem, você precisa tomar um café, se alimentar, escovar seu dente. A tua mente, ela vai entender que você tá bem. E aí você vai conseguir seguir. Se você não acorda bem, você não vai passar teu dia bem. Né? Tem a questão do dormir também, estipular horário de dormir, eu vou dormir tal horário, vou tentar acordar tal horário. Sei que hoje com a nossa rotina é muito difícil, então cumprir as 8 horas possíveis, depois de um mínimo 6 horas já tá tranquilo, tá? A manter as alimentações nos horários, porque para essa questão da dependência, a gente acaba comendo com o celular aqui, comendo aqui, para largar o celular, se alimentar, se dedicar ao teu alimento, e também na hora das conversas, a hora da aula, a hora do trabalho, se dedicar
as conversas, as pessoas, a olhar no olho, se dedicar àquela conversa, não ficar buscando aqui no celular. Eu acho que essas são dicas básicas que melhoram a rotina, mas acho que a dica principal é a autoanálise, é o querer, de fato, né? É você parar, se você está tão ligado às redes sociais, também procurar um material que possa te ajudar a ler aquele material, enfim. E por último, eu acho que pedir ajuda. Como eu já falei, o projeto vai estar aí a partir de segunda-feira, procura a clínica de psicologia, mesmo procura os professores, os alunos de psicologia podem ajudar. Eu acho que o ponto principal é quando você perceber que você não está legal, é pedir ajuda, independente do profissional. Temos vários aqui na FAMET que podem dar ajuda, temos os projetos, as clínicas. Eu acho que pedir ajuda é o ponto principal. E eu acredito que uma diminuição gradativa, ainda mais para aquelas pessoas que estão muito apegadas a esse tipo de consumo de mídias sociais, não adianta você querer parar de uma hora para outra. Isso vai aumentar seu nível de cortisol, de estresse, de ansiedade. O que você pode fazer é diminuir aos poucos, usar em determinados momentos, introduzir um hobby, uma leitura, ou estudar algum tipo de idioma, uma língua, um instrumento. Uma atividade. Algo que substitua de forma produtiva aquele tempo que você usaria fazendo por postagem em rede social. Não é parar de imediato, é saber quando utilizar e gradativamente substituindo o consumo de rede social por algo mais produtivo na sua rotina, no seu dia a dia. Seria desconectar para conectar com a vida. Outra conexão. Calil, mais uma vez, muito obrigada, professor. Muito obrigada. Que agradecemos aí. E esse foi o 6º episódio da 7ª temporada. Não se esqueça, curta, se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo episódio.